o meu voto e as suas circunstâncias, diz o Mário Amorim Lopes, que é um deputado da IEL, e vem dizer que vota, deixa cá ver em quem é que ele votará, deixa cá ver, é no seguro. Hoje José Sócrates está fora da política, a responder na barra dos tribunais. Mentira, está no Dubai. Como deve ser num Estado de Direito. Pois, não Estado de Direito, mas este é um Estado de esquerda, não é de direito. Este de Portugal é um Estado de esquerdo, não de direito. Mas as ameaças ao Estado de Direito não cessaram, apenas mudaram de protagonista. Hoje vêm do outro lado do espectro político. Não há de ser do teu lado do espectro político, porque vocês no espectro político só se for espectro. Político não há nenhuma. Olha, o Cotrim deu cabo de vocês todos. Tem o triplo da vossa votação, rebentou convosco. E o que eu tenho a dizer sobre este maravilhoso artigo é que quem acha que Sócrates, Ferro Rodrigues, Paulo Pedroso, Armando Vara e António Costa, entre muitos outros, e aquela comandita toda dos lobbies e das luvas de milhões, em quem vai votar? Quem acha que vai votar em Ventura? Não vão votar em Ventura, meus caros. Eles vão votar no outro. Bem, então se 100% dos lobistas, 100% dos corruptos, ainda não ouvi nenhum dizer que vai votar em Ventura. Estava à espera que o Sócrates dissesse, mas não vai dizer. 100% dos corruptos condenados ou em vias de serem condenados. Lobistas que vivem de expedientes, não têm profissão. E toda essa gente que vive do Estado, como ainda hoje vamos ver o Pires de Lima e outros que são CEOs de empresas que recebem milhares de milhões por ano do Estado, e todos eles votam seguro, meus caros. Então quem recebe milhões e milhões e milhões por ano, votam todos em seguro, não há um que vote, não há umzinho que vote em Ventura. Então isso quer dizer que Ventura está no caminho certo. Claro, se a corrupção está toda do outro lado, se os condenados, os presos estão todos do outro lado, então do lado de Ventura não há nenhum corrupto, não há nenhum bandido, ainda não apareceu um a dizer que votava nele. Eu até estava à espera que aparecesse alguém, mas ainda não apareceu ninguém. Tem medo. Até os corruptos e mais bandidos têm medo de dizer que votam, a não ser em seguro. Portanto, ganha o Ventura de caras. As ameaças reais vêm deste lado, do lado da IEL, que toda a gente sabe que chama Iniciativa, ou melhor, Inteligência Limitada, Iniciativa Nenhuma, devia chamar IN, Inteligência Limitada, e o partidozito canibalizado por Cotrim, Judas Cotrim Figueiredo, que rebentou de uma penada com a IEL para todo sempre. Vem muita chuva e probabilidades de inundações, o alerta já devia ter sido laranja, dizem os meteorologistas. Estão a ver? Este governo não acerta uma. Dizem os meteorologistas que, isto está na CNN, que o alerta já devia ter sido laranja, ainda não é. Portanto, meus caros, não aprendemos nada, nem com 2017, nem com 2018 em Monchique, nem com 2024, nem com 2026, que é este ano. E realmente a gente só pode dizer o seguinte, quer dizer, só lhes interessa a estes escardoidos, só lhes interessa a parte da ciência que lhes enche os cofres com centenas de taxas de carbono. Dizem que há mais de 1000, eu já digo só centenas de taxas de carbono e os seus milhares de milhões que todos os anos recebem para os cofres do Estado. Eu não sei se vão todos para os cofres do Estado, se algum cai ao chão ou se alguém tem um bolso roto, não sei, mas vamos partir do princípio que vai mesmo tudo para o Estado. A ciência, a outra, a verdadeira, a que prevê tempestades, a que prevê o que vai acontecer em termos meteorológicos e não as altercações bimbáticas, a que diz, olhem, aproxima-se uma tempestade assim, com ventos de determinada velocidade, cuidado, essa não interessa nada. Sabem porquê? Porque essa não dá dinheiro. Ninguém ganha nada a dizer, atenção, que vai haver aí uma tempestade brutal, vai haver aí um furacão, vai haver um hurricane, como na América, eles todos sabem quando vai haver o furacão e todos tomam as suas precauções, estão habituados a isso ao longo de muitos anos, não é? Pronto, essa é a ciência verdadeira que diz que vai acontecer e acontece. Não é nenhuma ciência falsa que diz que em 2008 não vai haver água sequer na Península Ibérica e vamos morrer todos à sede. Não é essa notícia, essa é a notícia apanhada do clima, não é aquela notícia que diz o mar em 2020 vai subir 6 metros, metade das costas vão ficar debaixo d'água, metade das cidades costeiras ficam debaixo d'água. Essa não é a ciência verdadeira, essa é a ciência que nos vendem para receberem milhares de milhões por ano nas tais centenas de taxas de carbono, percebem? Pronto, vai subir o mar, então temos que pagar para o mar não subir.
problema é que o mar sobe na mesma. E olhem, o problema é que o mar não subiu nada. Há 0,2 milímetros. Se quer 6 metros. Bem, 6 metros para 0,2 milímetros, tenho que vos dar os parabéns. Essa ciência é realmente a melhor ciência que há. E cá está, Pires de Lima, antigo vice do CDS, está tudo comprado, está tudo desgraçado, vai votar seguro. Atual CEO do Grupo Brisa. Atual CEO do Grupo Brisa e foi Ministro da Economia. Lá está. O Ministro da Economia que agora é um CEO de uma empresa que ganha milhões com o Estado. É uma arrendatária, não é? O Estado é uma arrendatária daquilo. O centrão dos interesses, digo eu. O título explica tudo. O título explica tudo. Atual CEO, está aqui escrito, atual CEO do Grupo Brisa foi Ministro da Economia entre 2013 e 2015. Se fosse num país sério, num país democrático, num país em que a justiça funcionasse, este senhor não podia ser CEO da Brisa, como o outro também não podia ser da Luz ao Ponte, e por aí fora, como o da Queijaria também não podia ser da Motengil. Portanto, mas não interessa, eles saem do governo e vão ganhar 1000 vezes mais cá fora, fazendo telefonemas. E ganhando para as suas empresas, que é o mais giro. E, portanto, é o centrão dos interesses, o título explica tudo, ganhar milhares de milhões à conta das rendas do Estado. Votam em quem? Acho que é no Ventura este, não? Não, também não é no Ventura, este é no Calimero. No Calimero 0. Governo prolonga o estado de calamidade até 8 de fevereiro. Até 8 de fevereiro, curiosamente, é o dia das eleições. Lá está. As altercações bimbáticas sabem bem que só podem trabalhar até o dia 8, porque no dia 8 há eleições e tem que parar. Psst, para tudo. Ou vento, não sopra mais, chuva, parou, fecha a torneira, não é nada. Só até o dia das eleições, certo? Pronto. Então nós vamos ter aqui o estado de calamidade, que começou quando este senhor foi eleito primeiro-ministro, que ninguém foi eleito primeiro-ministro, mas quando ganhou o PSD, quando ganhou as eleições na outra legislatura, começou aí o estado de calamidade. E aliás, também já vinha atrás, temos que dizer a verdade. Começou o estado de calamidade laranja, já vinha atrás o estado de calamidade rosa. Este já tinha 8 anos e meio, vejam bem, já estamos há tantos anos em estado de calamidade que já nos habituámos a isso, não é? Tínhamos que andar todos de máscara. Por isso, já nem vale a pena tirar a máscara. Qualquer dia os próximos bebés já nascem com a máscara, não vale a pena tirá-la porque é tudo calamidade sempre, não é? Pois é. O PIB de Portugal cresce 1,9% em 2025, abaixo de previsão do governo. Meus caros, aqui está uma das palermices que eu combato e que eu denuncio e que eu desmonto sempre quando vejo, não é? Mas não interessa porque há pouca gente a ver-me. Quantos é que vem? 20 mil, 30 mil no YouTube, mas depois no Facebook felizmente vem muito mais. Chega a 100 milhões, é verdade. Mas aqui no YouTube para já há pouca gente. E claro, eu se falar para 20 mil pessoas não falo para 10 milhões. E portanto, mas de qualquer maneira falo na mesma, que é aquilo que eu tenho que dizer. Eu sempre fui professor de matemática. Quando se diz que se cresce, o crescer é uma derivada, é um rácio. Cresce relativamente a quê? Se for em termos absolutos, é uma subtração. O dinheiro que temos este ano, a riqueza que produzimos este ano, menos a riqueza que produzimos ano passado. Se forem valores absolutos, não é? Está a falar em percentagem, portanto é um rácio. É o valor que produzimos este ano, menos o valor que produzimos ano passado, dá aqui uma diferença que é positiva, a dividir pelo valor que tínhamos o ano passado, que produzimos ano passado. Isto é que é um rácio básico. Agora, estamos a falar do que nós produzimos. Estamos a falar do nosso crescimento relativamente ao que nós éramos, que não se pode comparar com o crescimento da Alemanha no mesmo sentido, porque a Alemanha vale 16 Portugais. A França vale 10 Portugais. A Espanha, aqui ao lado, vale 5 Portugais. Portanto, se estarmos a comparar o nosso crescimento com o de um país que vale 5 vezes o que nós somos, ou 10 vezes, ou 15, 16 vezes no caso da Alemanha o que nós somos, é só para idiotas. Mas nem os ministros perceberam quando eu lhes disse isto. Eu dei aquele exemplo dos toques na bola. Eu dou 2 toques na bola e o Ronaldo dá 1000, ou mais, mas vamos pôr 1000. Se eu conseguir passar de 2 toques na bola para 4 toques na bola, sem a deixar cair, eu aumentei o meu crescimento. O meu crescimento foi de 100%. 100%. Passei de 2 para 4. Cresci 100%. O Ronaldo, se em vez de 1000 crescer apenas 1100, só cresceu 10%. Em vez de dar 1000 toques, deu 1100. Eu dei 4, ele deu 1100, ele cresceu 10% e eu cresci 100%.
com 4 miseráveis toques na bola. É exatamente esta a comparação entre a nossa economia e a da Alemanha, ou da França, ou da Itália, ou da Bélgica, até, sei lá, da Suíça, qualquer um. Nós temos um PIB pequenino, portanto qualquer crescimento no nosso PIB relativamente ao nosso PIB pequenino dá uma percentagem grande. Agora, um país gigante como a Alemanha, para crescer tanto como nós, bem, aquilo tinha que incorporar um Portugal inteiro, quase, não é? Em 5 anos, 6 anos, dá-nos uma volta de avanço. A Alemanha. Portanto, é inacreditável isto. Como é que não explicam isto ao povo? Continuam a enganar o povo a dizer que estamos a crescer mais do que a Alemanha. Nós estamos a crescer mais do que a Alemanha. Quer dizer, a Alemanha vai a 100 à hora, nós vamos a 10, nós crescemos 2%, passamos a ir a 10,2 km a hora. A Alemanha só cresce 1, que é metade do que nós, mas como vai a 100 à hora, passou de 100 km a hora para 101. A nossa distância aumentou. Quer dizer, nós crescemos o dobro da Alemanha e estamos cada vez mais para trás relativamente à Alemanha. Quem é que não percebe isto? Todos os meus alunos do 9º ano percebem isto, pois o ministro não percebeu. Ficou a olhar para mim, assim com o olhar muito arrebatado. Também não teve resposta, porque sabe que aquilo que eu digo é verdade. Ele é formado em economia, tem que perceber o que eu estou a dizer. Só se podem comparar crescimentos numa base comum para todos. Imaginem, o crescimento da Europa, em média, este ano passado foi de X, relativamente ao crescimento do ano anterior. E nós, perante esse crescimento da Europa, essa média de crescimentos, crescemos 1 ou 2 ou ficámos cá em baixo. E olhem, vou-vos dar uma notícia que não é muito boa. É que o nosso crescimento, que para nós é positivo, relativamente à Europa, é sempre negativo. Portanto, nós estamos sempre cada vez mais longe dos países do avanço da Europa, daqueles que realmente crescem a sério. E, portanto, meus caros, eles crescem numa base 1000, nós crescemos numa base 10, não há comparação possível. Ok? Tinha que haver a tal base 100, a base 100 sobre a qual se faziam as contas todas, da Alemanha, da Bélgica, da Holanda, sobre aquela base média da Europa. E aí sim, aí ia-se perceber se nós crescemos ou não. E a minha boa notícia para vocês é que não crescemos. Ficamos cada vez mais abaixo da Europa. Estamos com cerca de 85, 86% do crescimento médio da Europa. Portanto, nunca podemos crescer mais do que os outros que crescem acima da média. Isto é para estúpidos, é para analfabetos, é para atrasados, mas eu recuso-me a deixar passar isto em claro. Ok? Já sei que só houve 20 ou 30 pessoas que perceberam o que eu disse, mas dentro dessas 20 ou 30, olha, parabéns, para a semana haverá mais. Mota Amaral, meus caros, acreditem em mim que eu não vos engano. Um Mota Amaral vai votar, sabem em quê? Em seguro. Em seguro. No Calimero. No Tó Zero. Já tinha votado na primeira volta, diz ele. Ele já tinha votado. Ele diz às pessoas que ele já tinha votado no seguro. E agora continua a dizer às pessoas que vai votar outra vez. Está como aos Ramalhianos, não está? Está como aos Ramalhianos. Vamos mais uma vez superar e reerguer Portugal. Quer dizer que estava de rastros, Portugal. Governo anuncia 2.500 milhões para apoiar as vítimas da tempestade Cristina. Anuncia, está lá escrito. Leiam o que aqui está escrito. Anuncia. Diz assim, anuncia. Ora, anunciar, meus caros, não é muito difícil. É chegar ao pé do microfone, fazer assim. Alô, alô. 1, 2, 3, 1, 2, 3, experiência. Está a dar? Está a dar. Então vou anunciar 2.500 milhões para todos. O outro anunciava vinho canalizado e um Ferrari para todas as famílias. E umas senhoras à esquina. O Montenegro, essa parte era fácil. Montenegro não anuncia isso. Anuncia 2.500 milhões para apoiar as vítimas da tempestade. Vocês querem apostar comigo? Hoje é dia 1 de fevereiro. É fácil de fixar a data. Querem apostar comigo que daqui a um ano nada deste dinheiro foi entregue. Dou-vos um ano. Atenção, não dou um mês. Dou um ano. Daqui a um ano vamos saber que, sei lá quanto, não vou agora inventar, mas uma grande parte, se calhar 70%, se calhar 80% deste dinheiro não foi entregue. Mas houve algum que foi entregue. Às empresas amáveis, não é amigas, não ia dizer amigas, ia dizer as empresas amáveis, essas vão receber alguma coisa, porque são empresas amáveis. As outras empresas que não são tão amáveis têm que esperar que eles peçam dinheiro, porque Portugal vai ter que pedir dinheiro a alguém para pagar esses 2.500 milhões, que não vai pagar nem um décimo, certo? Depois as pessoas desistem, muitas desistem, já não querem, outras não apresentam as candidaturas, outras desanimam e olha, e pronto, está bem? E é assim sempre, desde que eu me lembro,
É assim, desde que eu me lembro. E não custa nada anunciar, tal como nada custou anunciar as indemnizações dos incêndios de 2017 e de 2024, que ainda não estão todas pagas. É incrível. Há uma associação que é Mavim, que é dos incêndios de Midões, que continua a reclamar pessoas que perderam os seus bens, as suas casas e até hoje receberam bola, e já foi em 2017. As pessoas estão vivas, umas já morreram, mas outras estão vivas e estão à espera. 2017. Ora, estamos em que ano? Já estamos mais do que 2017, não é já? Suspeito que sim, que estejamos em mais de 2017. E por este andar, teremos este processo concluído para aí em 2035, à tarde, na parte da tarde, que é para dar mais um bocadinho de tempo. As empresas que esperem, se quiserem, um pouco até lá, mas também qual é a pressa, como diria Seguro, qual é a pressa? Se o dinheiro vier em 2035, olha, vem por bem, qual é a pressa afinal? Zé Eduardo Muniz toma medida após audiências cada vez piores da TVI. Manuel Luís Goxa é o primeiro a ser sacrificado. O que é que eu vos disse há pouco, meus caros, sobre as administrações das televisões que querem dinheiro, papel, metem milhões do bolso deles, mas não querem perder esses milhões. Se eles metem o dinheiro, é na expectativa, na esperança de receberem o mesmo e mais algum, que é o lucro. Pois o Onassis português, dono desta televisão, está farto de injetar dinheiro na sua TV. Ele consegue, ele pode, ele tem dinheiro. Mas a SIC ainda está pior do que esta, do que a TVI. As TVs portuguesas, as mais escardoidas, dão todas um prejuízo brutal. E como são todas escardoidas, não há nenhuma que dê lucro. A RTP, por exemplo, já veio ameaçar que, se não renovar os meios técnicos todos, que estão todos a ficar obsoletos, não tem condições para continuar. E por isso queria aumentar a taxa audiovisual, aquela que nós pagamos na fatura de eletricidade todos os meses. E o governo disse, não se pode aumentar, vai-se manter. Agora vamos ver quem é que vai pagar a RTP. Porque se não for através daquilo que são 80%, a taxa audiovisual são 80% do dinheiro que recebe a TVI, os outros 20% é publicidade, que faz pouca. Se não vem daí, vai ter que vir de outra forma. Vai ter que ser financiamento do Estado, alguns 60 milhões por ano como antigamente. Não é? Chegou a ser 360 milhões por ano, que eram 1 milhão por dia. Agora não, é só 60 milhões. E agora até já deu lucro, mas dá lucro com os tais 60 a 80 milhões que o Estado injeta por ano. 60 a 80 milhões que o Estado injeta. Agora já dá lucro. Mas é com o dinheiro do Estado. O dinheiro do Estado é de todos nós. O Estado não tem uma rotativa, não faz dinheiro. Portanto, se no final do ano vem o Zé Eduardo Muniz dizer que a TVI deu lucro, mas deu lucro, e não estou a falar da TVI, perdão, eu estava a falar da RTP, porque o Estado não mete dinheiro na TVI, só meteu daquela vez, e agora da Covid, e agora está toda a gente à espera que o Monteverde meta lá outra vez dinheiro. Mas eu agora estava a falar da RTP, não sei se perceberam. Se nós temos que meter 60 milhões na RTP e só por isso é que ela dá lucro, então é fácil, qualquer empresa do Estado dá lucro. Porquê? Porque no final do ano dá prejuízo. Qual é o prejuízo? Por exemplo, na CP, o prejuízo é 80 milhões, toma lá 80 milhões, pronto, já dá lucro. Pelo menos já não dá prejuízo. Se assim for, é fácil. O problema é que os privados não conseguem fazer isso. Para lá meterem dinheiro têm que o pedir, e quando o pedem têm que o pagar com juros. O Estado também, mas como o dinheiro do Estado não é dos governantes, não sabe de quem, é só aumentar os impostos que a gente depois paga tudo. Português extraditado por violação e agressões em Munique. Meus caros, sobre isto só tenho a dizer uma coisa: os alemães não perdoam. Portas-te mal, rua, não é como cá. Já à data, sacos de plástico transparentes acabam a 1 de janeiro de 2027. As alternativas estão a ser estudadas, mas não devem ser grátis. Pois a ideia é exatamente essa. Acaba uma coisa que dá algum dinheiro, mas nós temos que ir buscar outra que dê mais. Claro que depois vamos inventar uma narrativa a dizer que o plástico é os combustíveis fósseis. A propósito, mandaram vir não sei quantos geradores, mas os geradores trabalham com combustíveis fósseis, cuidado. O Overlock da Canhota, já não existe. O Livre, também está em vias de não existir. O PCP, também já não. Estes todos da esquerda, da esquerdoida, cuidado, estão a pedir geradores, mas eles trabalham todos a gasóleo. Gasóleo é combustível fóssil, está bem? Não trabalham a eletricidade, trabalham a gasóleo. Produzem eletricidade, sim, mas trabalham a gasóleo. Já pensaram nisso?
E aqui vai acontecer a mesma coisa. Acaba-se os sacos de plástico, vai haver outra coisa que é para a gente pagar mais qualquer coisinha, está bem? Uma taxa de carbonozinho, que faltam aí umas 4 ou 5 taxas para chegarmos às 1000 ou 1100 ou o que é. Mais uns milhões em taxas de carbono, que é o que nos interessa, mas o clima é que não melhora, a verdade é esta, meus caros, não sei o que se passa. Será que está alguém a receber os milhões das taxas de carbono e em vez de as entregar ao clima, está a ficar com elas no bolso? Olha que às vezes ponho-me a pensar, deve ser por isso que o clima não melhora, porque afinal de contas ele se calhar não deve estar a receber dinheiro nenhum. Não sei o que é que fazem ao dinheiro, mas ao clima não estão a dar. Portanto, alguém está a receber o dinheiro e depois não entrega ao clima, eu cheiro-me a vigarice. Isto só pode ser vigarice, meus caros. E Ventura diz que anúncio de apoios do governo é um falhanço em toda a linha. E depois vocês clicam aqui, que é o site da Lusa, ou Práveda, como eu chamo, a Práveda portuguesa, e clicam e dizem só para assinantes. Se querem saber porque é que ele disse isto, têm que assinar a Lusa falida, que é sempre o segundo nome da revista de comunicação social. Por exemplo, Visão, falida, não é? Sábado, essa não, porque é Média Livre, está ali o CR7 ali a dar, porque senão também era. E tudo que seja da SIC empresa, à frente tem que se dizer falida. E por aí fora. Mas, então, para saberem o que se passa, o que é que André Ventura disse, têm que assinar a Lusa falida, ou a Práveda portuguesa falida, que foi nacionalizada, ou seja, foi intervencionada totalmente, é toda do Estado agora, mas os seus artigos anti-Chega são só para quem os pagar. Queres ler um artigo anti-Chega? E toda a gente diz, não queremos. Pronto, é que se quisesse ler tinhas que pagar, está bem? Está bem, então quando a gente quiser ler a gente paga, mas para já não. Mas realmente não precisamos de ler o artigo pago do Práveda português, pois não, porque basta tomar atenção à propaganda costumeira do governo, não é verdade? Pois, promessas às toneladas que não se concretizarão antes de 2040. Se tudo correr bem, em 2040 é bom, pelo menos algumas delas. As outras, talvez em 2050, ou, no máximo, 2060. Mas qual é a pressa? Perguntem ao seguro. O seguro pergunta, qual é a pressa? Não podem receber só em 2060, 2070. Qual é a pressa? Não? E população da Marinha Grande passa horas em filas à espera de telhas e de lonas. Telhas e lonas, mas não há problema, meus caros, porque há uma coisa que já não esperam mais, é por promessas. As promessas de Monte Verde já as receberam, portanto devem estar contentes, porque já receberam alguma coisa, já receberam as promessas. Ora, muito bem, por essas já não é preciso esperar. Receberam hoje mais de 50 promessas, receberam hoje 2.500 milhões de euros em promessas. Deviam estar satisfeitos e a dar graças a Deus. Que interessa lá não terem telhado, que interessa chover lá em vossa casa como na rua, que interessa não terem aquecimento na vossa casa, o que interessa não terem luz, não terem internet, não terem televisão. Se não tiverem televisão, não se perde grande coisa hoje em dia. Mas, enfim, hoje receberam 2.500 milhões de promessas para ser cumpridas em 2045 à tarde. Da parte da tarde, que é para dar mais um bocadinho de tempo, ok? E diz aqui este amigo Nuno Rogério que, sobre o Ciresp, é obsceno que sempre que haja uma catástrofe, nós voltamos aos mesmos problemas, diz ele. Ele estranha. Ainda é novo, é um jovem, nunca passou por isto antes, e portanto ele estranha, é obsceno, diz ele, é obsceno. Pois, mas meu caro, mas pode ser obsceno, mas é muito português. E ele já devia estar habituado a isto, não é verdade? Tal como a corrupção de 700 milhões que está por detrás daquele pequeno negóciozito do Ciresp. O negóciozito do Ciresp que não funciona, que aliás nunca funcionou quando foi preciso, também custou pouco. Foram apenas 700 milhões. Ora, meus caros, isso hoje em dia nem é dinheiro. Mais 700 milhões, menos 700 milhões. Olha, só o SNS desperdiça 1.000 milhões por ano. Portanto, desperdiça mais do que um Ciresp, ou seja, o Ciresp acaba por ser pinners, como diria Jorge Jesus. E os moradores e os comerciantes estão desesperados. O repórter Sábado, que é da Cofina, da Média Livre agora, na íntegra, repórter Sábado na íntegra, consumo de drogas duras a céu aberto agrava-se nas ruas de Lisboa. Mostraram isto tudo, escandaloso, já havia no Porto, agora em Lisboa.
O consumo já não se faz apenas no coração e nas principais praças da cidade, são eles que o dizem. O problema afeta cada vez mais os moradores e comerciantes que denunciam um clima de degradação e violência. As ações da Câmara e das forças da autoridade não têm sido suficientes, se é que foram algumas, para acabar com o flagelo da droga, sobretudo de crack e de cocaína. O que eu tenho a dizer sobre isto, meus caros, é apenas isto. Isto não interessa nada, meus amigos. Esqueçam lá isto. Isto não é assunto. Não interessa nada nem ao governo, nem às elites que há 50 anos se enchem a tratar das suas vidinhas. Vai tudo votar seguro e isso passa. E, por fim, diz, eu já não sei a quem pedir ajuda, eu e o meu marido não temos força. E diz para ver o vídeo completo, eu não vou passar isto, se não cortam o meu vídeo a mim, o desespero de uma família que foi fortemente afetada pela passagem da depressão Christine, TV Player. O problema é que este não é o drama desta família. Fizeram um vídeo, fizeram uma peça com esta família, mas o problema é que não é só esta família. Se fosse isto, menos mal. O problema é que é de centenas de famílias que, passados quase 5 dias, faltam poucas horas para chegar ao quinto dia, e nada se fez. Ou seja, o que se fez foi a população que o fez. A população que o fez. Vizinhos e amigos e família. População. Proteção Civil, bola. Ministério da Administração Interna, bola. Exército, nem é bom falar. Nem é bom falar, porque vieram fazer uma palhaçada com o Nuno Melo, montaram umas máquinas, tiraram umas árvores de um caminho secundário que não passa lá ninguém, veio o Nuno Melo, foram fotografados, foram filmados para as televisões, foram-se embora e o povo continuou a berrar. Eu tenho esse vídeo e vou passá-lo, não neste, mas num próximo vídeo vou passar o povo a gritar e a dizer isto é uma palhaçada, como é possível que venha o Ministro da Defesa aqui a uma ruela, no meio de uma mata, uma estrada secundária, não passa lá ninguém, e monta-se ali um aparato com as televisões todas atrás, máquinas de arrasto, máquinas para cortar pinheiros, máquinas para fazer tudo. Ele esteve lá a ver aquilo durante uns minutos, a seguir apertou o bacalhau, foi-se embora, e eles desmontaram tudo e foram-se embora outra vez. Isto é Portugal. Nem é só o governo do PSD, o governo do PS era igual ou pior. Isto é Portugal, é tudo para a palhaçada. Eu vou-vos mostrar esse vídeo no meu próximo vídeo meu, está bem? E portanto, o problema é que não é só desta família, é de centenas outras, sem resposta, há 4 dias, daqui a nada há 5, a verem passar os comboinhos, como dizia um dos lesados, que a casa ficou destruída, a casa do pai, e disse, eu vejo passar aqui a Proteção Civil em comboinhos, dezenas de carros para um lado, muitos carros para o outro, mas eles não param, ninguém os vê. E dezenas de carros, portanto, em comboinho da Proteção Civil, mas a não ver nenhum deles no terreno a ajudar. Estas pessoas estão-se a desenrascar por elas próprias. Os portugueses afetados, vítimas desta grande tempestade, estão-se a desenrascar por eles próprios. É claro, não conseguem arranjar energia por eles próprios, por isso a energia falta, não é? Não conseguem arranjar o telhado por eles próprios. 2 tentaram, caíram cá em baixo e morreram. Um terceiro, para se aquecer, ligou o gerador, morreu intoxicado com monóxido de carbono. A propósito, os geradores não emitem dióxido de carbono, como hoje vi nas televisões. O dióxido de carbono forma-se quando o monóxido de carbono forma-se quando o dióxido de carbono se parte porque há pouco oxigênio, está bem? Quando há pouco oxigênio, uma sala fechada, a lareira toda a noite, há pouco oxigênio, então em vez de ser CO2 passa a ser CO. Junta-se uma molécula de carbono com uma de oxigênio. E o carbono mais oxigênio, que é o só uma molécula, monóxido de carbono, é mortal para toda a vida aeróbica, não é só para os homens, para a humanidade, para toda a vida aeróbica que respire. Portanto, aquilo mata qualquer espécie animal. Porque não há oxigênio suficiente, não é o aparelho, lá o gerador, que emite monóxido de carbono, como eu hoje ouvi a Proteção Civil dizer. Fiquei banzado, mas já estou habituado, aquilo é só asneiras, tanto científicas como na prática. Meus caros, ficamos por aqui, este vídeo vou ter que o partir em vários, portanto, olha,
já estão a ver a última parte desta secção, mas ainda vou fazer outro com aquele vídeo do Nuno Melo, daquela pouca vergonha, prometo, porque eu já o gravei, esse vídeo do Nuno Melo a falar com o povo e a dizer que as Forças Armadas estão ali para servir as populações, e se não há mais é porque não as pedem. Ainda mais essa. Há lá um jornal qualquer que diz somos só 40 porque só pediram 40. A Proteção Civil só pediu 40. Porque se pedirem até 2.000 ou 3.000, ele diz mesmo este número, se pedirem até 2.000 ou 3.000, nós temos Forças Armadas para vir ajudar. Então estão nos quartéis. Não ajudam nada. Estão nos quartéis. Porque também, segundo uma outra informação, eles não podem subir às casas, porque podem cair dos telhados abaixo. Portanto, e agora eu pergunto, para que é que não serve tudo isto? Proteção Civil não podem subir lá em cima aos telhados, podem cair e morrem. As Forças Armadas não podem subir aos telhados, então, se caem, morrem. Para que é que nós precisamos desta gente? Ó Calimero Zero, o que é que tu vais fazer quando, se alguma vez fosses presidente? Deixavas tudo na mesma, não é? Tal e qual como o selfie. Mas felizmente não é isso que vai acontecer. Desculpa lá, Calimero Zero, as coisas vão mesmo entrar no eixo. Não pode ser de um dia para o outro, sabemos, mas vai começar a trabalhar. Portugal vai começar a desenvolver, a trabalhar, a desenvolver e a ser alguma coisa parecida com os seus parceiros da Europa. Vamos voltar a colar ao comboio que é do qual estamos cada vez mais longe, estamos agarrados por uma corda e o comboio cada vez se afasta mais de nós. Temos que reagrupar, temos que nos chegar outra vez ao pelotão, pelo menos ao pelotão do meio, já não digo da frente, isso já não será no meu tempo de vida, mas pelo menos ficarmos a meio da tabela. É o mínimo que se pode exigir a um país com 900 anos de história, não acham? Muito obrigado e até à próxima, se Deus quiser.